Deixa eu aproveitar então o gancho e vou já perguntar uma questão mais teórica, que é o seguinte. ah, Bom, nós marxistas, a depender do nível de apropriação, a gente tem uma abordagem bastante crítica no que diz respeito ao Estado, que tenta se diferenciar o máximo possível. Eu digo o máximo possível porque há algumas leituras marxistas que me parecem que chegam muito próximo de uma leitura liberal de Estado. Mas basicamente a gente tenta fazer uma leitura bastante crítica sobre o Estado. E uma questão interessante, que você mencionou já várias vezes sobre os APH, sobre os APHs, é o seguinte. Em sala de aula, por exemplo, eu dou disciplina agora na Federal de Santa Catarina, que é uma disciplina que é para formação de professores. E uma das características é que quando a gente está tratando de uma dessas questões, por exemplo, ah, o filho RJU, o ataque às vinculações orçamentárias, a própria DRU, etc. E uma das questões que fica para os alunos geralmente é: meu, e por que que o Estado deixa isso acontecer? Por que que o Estado respeita os interesses do capital? Ou por que que o Estado está indo contra o interesse da população, do povo? E aí uma das questões interessantes na teoria marxista, mais propriamente falando, um desdobramento dela, que é na teoria gramsciana de Estado ampliado, e no conceito de aparelhos privados de hegemonia ou de aparelhos dito privados de hegemonia, é de mostrar, em última instância, como o que na visão liberal parece uma diferença quase que absoluta de 2 reinos, que é o mercado, o Estado, o setor privado com fins lucrativos e aquele, Estado com fins governamentais, e o que surgiu no final da década do século passado, que é a ideia de um terceiro setor, porque daí não é nem público nem privado, não tem nem interesse financeiro lucrativo, nem interesse governamental, e são as ONGs, etc., na linguagem chula. eh, Essa leitura que tenta separar muito como se de fato houvesse um Estado puro, etc., ou com tendências, a não ter interesses do mercado, etc. Quando a gente entra numa análise marxista, usando o repertório gramsciano dos aparelhos privados de Estado, a gente consegue ver como não, os aparelhos privados de hegemonia, aliás, como na verdade é uma relação que na verdade em essência daí não se diferencia. O Estado é capital, o capital é Estado, no sentido de que há uma rede articulada, muito sofisticada de articulação, que faz com que, o Itaú tenha o Itaú Social, que tenha os seus quadros atuando em mais diferentes frentes, e dentro do Estado, fora do Estado, em A gestão da força de trabalho, o planejamento da força de trabalho pública brasileira pelo Ministério de Gestão ali e MGI, hoje ele está vinculado. Quem atualizou o painel de controle de como vai se programar os futuros concursos no Brasil foi a Fundação Lema. bem, então fale rapidamente, então, o que que são os aparelhos privados de hegemonia, para quem eventualmente está escutando a gente e não tem um domínio sobre a teoria gramsciana, e aí explique também quais são os principais aparelhos de hegemonia da educação. O Gramsci ele pega algumas formulações ali da ideologia alemã, do Marx e do Engels, muito interessante sobre os pensadores de classe, vai desenrolar ali nos que ele vai denominar intelectuais orgânicos da burguesia, que são aqueles prepostos que vão formular para a burguesia que não tem tempo de se preocupar com isso, porque está dirigindo propriamente o capital em suas funções mais econômicas propriamente ditas. E ele vai formular aparece nos seus textos caderno, muitas vezes como aparelhos de hegemonia, são as formas pelas quais a burguesia se associa para direcionar as questões, né, também estatais, mas não só, né, as formas consensuais e alterar as coercitivas estatais. Então, em algum momento tem uma passagem que Gramsci faz uma brincadeira que, assim, os privados, entre aspas, né, porque ele fala de um autor da época dele que se espanta porque as leis, pô, foi tudo feito pela burguesia, não foi pelo Estado, daí ele coloca essas aspas do privado. Em geral, a gente associa comumente chamamos, né, de aparelho privado de hegemonia, mais privado, como diz a Sônia Mendonça, uma estudiosa de Gramsci, que estudou muito agricultura no Brasil, ela fala: privado só se a gente entender como livre associação. Se entender, Até porque para nós marxistas tem toda uma discussão sobre público e derivados, o privado nesse caso é livre associação, né? É porque você não é obrigado a participar, é uma livre associação. Nesse sentido, pode utilizar privado. A forma como a burguesia ela cria e formula e faz valer a direção política dos interesses não mais individuais, enquanto indivíduo burguês, mas enquanto classe burguesa e fração burguesa. Então vai ter interesses representativos de frações burguesas ou da própria burguesia em determinados momentos, dependendo da correlação de forças,
das lutas da classe trabalhadora, vão surgir formas organizativas também de se contrapor enquanto classe, né? Que para o Marx só existe classe, propriamente dito, quando há uma disputa de uma classe contra outra, ou seja, é sempre relacional. Não existe classe em abstrato, é sempre em disputas, em luta política, em contradição fundamental entre uma classe e outra, né? Se não tiver luta e disputa, são só sujeitos na concorrência um contra o outro, né? Quando entra numa luta, numa disputa contra outra classe, se forma a classe, né? E aí a forma como o Gramsci entende essa formação da direção política da classe burguesa, ele coloca como aparelhos de hegemonia, muitas vezes aparelho de hegemonia, às vezes aparelho privado de hegemonia, né? Em geral, na formulação aqui do Carlos Nelson Coutinho, no Brasil a gente adotou o aparelho privado de hegemonia, né? APH. É, direito, assim, que é o... Mas é basicamente hegemonia direção, né? Sim. A forma como a burguesia se aparelha para dirigir as funções estatais e as funções na luta entre coerção, as formas coercitivas que assumem a legislação estatal e as formas consensuais complementares que é o consenso coraçado de coerção. Vem junto, né? Nunca em separado, né? Não é um consenso porque simplesmente foram boas ideias. O consenso sempre está encoraçado de coerção. Tem uma lei, tem um salário, tem a forma de exploração que é a subsistência, você tem que pagar suas contas, né? Então, assim, sempre esse consenso encoraçado de coerção Não, junto. e não só porque é encoraçado de coerção nesse sentido, mas também porque o consenso formado na sociedade burguesa hoje, e, enfim, em qualquer modalidade de sociedade burguesa, de sociedade de classe, ele não é um consenso no sentido liberal, no sentido de que a gente se encontra em igual condição, em pé de igualdade, e consensualmente chega numa saída. Não, pelo contrário, até a própria produção do consenso ele é bastante coercitiva nesse sentido, do tipo, se você abre o jornal hoje, você tem a opinião da burguesia X, da burguesia Y, mas isso é basicamente tem o domínio da burguesia falando em jornais nacionais, de âmbito nacional, televisão, rádio, internet, etcétera. Então, e de alguma forma, não é um consenso no sentido liberal, digamos assim, de que a gente está escutando todas as opiniões dos revolucionários, etcétera, e a classe trabalhadora tá incorporando de livre e espontânea vontade. A Virginia Sampson Weber costuma utilizar o termo mídias proprietárias, né? Porque eles têm propriedades dos capitais e investem na bolsa, investem aqui, investem ali, têm funções aqui e acolá, né, estatais. O Lehman, que hoje domina, por exemplo, o fundo para a universalização da internet e ditou as regras para escolher a empresa do Elon Musk como a escolhida para os bilhões do Ministério da Educação. Então foi a Fundação Lehman que escolheu botar o Elon Musk com a sua empresa no campo da universalização da internet para as escolas brasileiras. Então você vê o entrelaçamento da burguesia interna com o grande capital internacional, com as grandes burguesias internacionais, é, o entrelaçamento do agro com o que seria chamado industrial, em contraposição ao que alguns fazem de capital financeiro, mas está tudo junto, tudo vinculado, tudo quando você olha quem se organiza nessas funções, estão muito vinculados. Assim, ainda que com eventuais disputa também entre eles, né, e não deixa de apagar as diferenças, No né. caso do EAD na formação de professores, a Confederação Nacional da Indústria e o Todos pela Educação se colocaram contra. Uhum. Os grandes capitais, a ABED ali da educação privada, particular, né, com extração de lucro, mercantilizada, para usar um termo mais específico, foram contra. Mas isso não é uma contradição fundamental. Claro. Isso é um conflito de interesse entre frações do capital, é uma disputa de interesses que não são fundamentais. Eles entraram num consenso entre eles, a portas fechadas, e veio essa prova nacional docente com a vinculação disso ao ENAD e o controle do ingresso dos professores com provas mais rigorosas dessa massa desses excedentários, que eu denomino essa superpopulação, como Marx colocava, relativa, flutuante, relativa ao capital. Está superproduzido de população docente para o capital, porque a gente tem índice aí de 5% de analfabetos no Brasil, tem estados que beiram 15% de analfabetismo. A gente poderia ter esses professores empregados para erradicação, numa campanha, grande campanha de erradicação do analfabetismo do Brasil, que hoje a política tomada é de deixa morrer, quando morrer, reduz o analfabetismo, né? Isso desde 2000, eu falo hoje, né? Desde 2000, pelo menos.
Sim. E a ideia de APH é justamente, dentro da teoria de Estado e das análises que decorrem disso na educação, no serviço social, etcétera, é de permitir entender de alguma forma, falando de maneira bastante simplificada, como que se articula, como se desdobra o poder econômico, o poder de exploração, no poder de domínio político, né, ou como que se articula a economia com política, a economia com cultura, etcétera, né. Eu acho que um exemplo bastante ilustrativo para pensar é que desde a ascensão da passagem do capitalismo para a fase imperialista no final do século XIX, a gente vê não só a ascensão de grandes monopólios, de grandes oligopólios, mas o seu desdobramento na criação desses aparelhos, né. Então, acho que o mais exemplar para a gente pensar é como os Rockefellers vão criar a principal fundação naquele período, e que ainda continua com bastante importância, que é a Fundação Rockefeller, e como a Fundação Rockefeller vai influenciar desde políticas educacionais no começo dos Estados Unidos, depois no mundo inteiro, vai influenciar universidades, ela vai ser responsável pela retomada da Universidade de Chicago, que depois vai ser o polo do neoliberalismo, né, da criação neoliberal, né, das teorias neoliberais. Então ela vai ter uma articulação e desdobramento em muita coisa, financiamento de pesquisa, de pesquisadores, de política pública, e a gente vê isso também no Brasil. E aí na educação, para quem é da educação, a gente vive citando esses aparelhos, mas se tu puder então mencionar quais são esses principais, você já mencionou vários momentos, mas se puder É. retomar eles. A Fundação Lehman, ela tem centros de do que o Dreyfus tem o APH ali, a definição do Gramsci, né. E o Dreyfus ele se utiliza de uma forma muito criativa desse arsenal gramsciano para identificar o que ele denominou da internacional capitalista ali na década de 80, né, a forma como assumiu uma internacional capitalista desses aparelhos que foram se juntando, e aí ele faz uma divisão hierárquica das formas como eles assumem, e as frentes, tal qual o Gramsci falava, ele fala das frentes de ação, né, que vão para setores específicos, causas específicas, mudança de legislação, formação, um celeiro de novos profissionais, né, de recrutamento para a burguesia. E o Centro Lehman, por exemplo, ele contratou uma estudiosa do MIT, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, com mais outros, que é o principal estudo referenciado pelo Banco Mundial, BID e todos esses organismos internacionais, quando falam que é bom ter professor temporário. O que que é esse estudo? Eles pegaram professores de Gana, se eu não me engano Gana, que tinham 84 alunos por professor, passaram para 44 e viram que não melhorou os índices de aprendizagem de forma significativa nos testes em larga escala que eles implantaram, mas melhorou a condição dos professores. Eram menos cansados, adoeceram menos. Em contraposição, eles fizeram um piloto lá de que em algumas regiões eles contrataram professores comunitários, contratados pela comunidade, sem direitos trabalhistas estatais, né, da forma weberiana clássica do contrato público, com continuidade e com salários menores. E aí eles falaram que esses professores tiveram menos absenteísmo e melhorou os índices de ensino. Com base nesse estudo, eles vão defender que o maior investimento em educação não melhora os índices educacionais. Todas as formulações que eu vi, elas são baseadas nesse estudo. Sim. E que reduzir o número de professor por aluno não melhora os índices de aprendizagem. Sim, você continua com 46, a nossa média no Brasil aqui está em chega mais ou menos a 20, a média de alunos por professor, 17, 22, dependendo da etapa de ensino. E a depender da região também pode E, satisfeita, né. então assim, não chega, se eu não me engano, não chega a 30 hoje em nenhuma das etapas como média, né. Hoje a gente tem como reduziu muito a população brasileira em idade escolar, a gente teve uma redução dos alunos por turma, né, e por professor. Ou seja, cria, digamos assim, uma legitimidade para falar que todos os cenários de precarização hoje da sala de aula, da escola, eles na verdade não influem na. Mas por que que eu acho importante? Esse estudo, ele coloca como agradecimento quem? Ao Banco Mundial, que financiou, e à Fundação Itaú, aqui do Brasil. Porque a Fundação Itaú, ela promoveu um evento, um seminário que foi muito gratificante para eles melhorarem os argumentos políticos e tal, da elaboração. Essa professora do MIT foi contratada pelo Lehman mês passado, quer dizer, novembro, né, eu não sei quando que a gente vai passar isso, novembro de 2025, para um centro Lehman nos países nórdicos ali na Europa, para ela atuar lá na formulação das políticas para o Brasil, vinculada ao INPE aqui, né, algumas instituições aqui brasileiras.
Então essa o que o Dreyfus falava, essa elite orgânica, né, que circula passando as experiências de um país para o outro, Sim, vai ser contratada pelo Centro Lehman, num território que não nacional, não no Brasil. Ele contrata em Stanford. Ele vai contratar lá ele tem acho que 6 centros Lehman já espalhados pelo mundo, para fazer as formulações das novas formas coercitivas estatais no Brasil para as formas de dominação. sim, Então numa articulação muito grande no Brasil, com as burguesias externas e seus intelectuais orgânicos da burguesia de fora, para formular políticas para cá. Mas elas vão se dar em territórios fora do Brasil. Então o Lehman vai dar bolsas dos Lehman's Fellow fora do Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para Harvard, vai para Stanford, vai para grandes centros, nos centros Lehman, fora desse território. Já quebra a questão da soberania, cria um cosmopolitismo, assim, como se não tivesse nação, não tivesse luta de classes, né? É como os interesses fossem os interesses particulares do Lehman, os interesses universais do mundo, da sim, classe trabalhadora, né? sim. O que não é verdade. É o clássico na teoria marxista que a gente fala como a burguesia tenta transpassar os seus interesses particulares em interesses universais, né, então a todo momento ela tenta fazer não é o nosso interesse, é o interesse de todos nós, de você também. Em evento recente aí de dezembro de 2025, promovido pelo Todos pela Educação, disponível no YouTube, pelo canal do UOL, né? Inclusive o próprio nome, Todos pela Educação, já é bastante revelativo, né. Esse Todos pela Educação, ele vai trazer o presidente da Câmara dos Deputados, né, do Senado, o ministro da Educação, Camilo Santana, Hugo Hum, Mota, e prefeitos para falar sobre as suas reformas exitosas no campo educacional. E aí eles vão citar o caso de Joinville, vai lá o prefeito de Joinville falar, vai o Thiago Peixoto aqui de Florianópolis dar seu depoimento, do Espírito Santo, de algumas cidades. E o que que é unânime, né? Todos agradecem a profissionalização trazida para o plano estratégico deles, pelo Todos pela Educação uhum. e, pela Ana Penido, né, pela família Penido, que é essa grande do agro brasileiro, que em articulação eles falam o seguinte: "Não, deixou de ser política a Secretaria de Educação", ou seja, a forma mais política do capital fazer-se Estado na educação é dita como apolítica. Os interesses do grande capital são ditos como apolíticos. Sim. Partido é quem tá falando sobre luta de classes na escola, eles vão assinar, não é partido, não. Então, profissionaliza isso, de ser bem na forma mais capitalista possível, né? Sem essa nomeação política, sendo totalmente político a forma de escolha desses setores que vão defender os interesses de classe da burguesia. E para eles, interesses egoísticos de um campo da burguesia ou um campo, eles vão falar como patrimonial associando a feudal, né? Sim. Tem uma expressão, não sei se é um ditado, alguma coisa assim, que diz que, ah, agora eu não lembro, talvez seja até uma frase de literatura, agora eu não lembro muito bem, mas que a maior façanha do diabo é a gente crer que ele não existe, digamos assim, dá pra usar que em algum sentido a maior façanha da burguesia é tentar fazer com que ela não exista, fazer a gente pensar que ela não exista. O Dreyfus tem um texto que é sobre a Constituinte, que é muito interessante, que é o jogo da direita. E aí ele falou: Ó, vocês falam que acabou a luta de classes, que não tem mais os interesses da burguesia, que agora é só um Estado, todos juntos. Ele assim: eu vou fazer uma pesquisa só com jornais. Eu não vou nem entrar no mérito do resto, vou pegar só os jornais e vou mostrar como a burguesia se associa e atua como classe para garantir seus interesses de classe, né? Seu estado de classe, né? Sim. E é muito exitoso e mostra todas as articulações, a criação do PFL na época, a atuação dos Sugonhausen aqui de Santa Catarina. E na educação tem vários exemplos, que ficam bastante cristalinos, eu diria, sobre essa atuação, né. Tu citou vários aqui durante a nossa conversa, né. Eu acho que eu lembraria só talvez um que pra gente é o mais marcante, que diz respeito à formação da Base Nacional Comum Curricular, né, porque eu acho que a formação da Base Nacional Comum Curricular, ela marcou muito bem o que quem que produziu essa porcaria hoje que tá aí, né. E quando a gente olha, por exemplo, que a gente tá falando do Lehman, pra quem não conhece, a gente tá falando de um dos principais burgueses brasileiros, né, eu acho que ele Os maiores bilionários do mundo. do mundo inclusive, mas no Brasil ele chegou a ficar no top 1 da Forbes, eu acho que agora ele tá em terceiro, se eu não me engano. Deve ter algo em torno de capital, algo em torno de 100 bi, se eu não tô enganado. E ele tem
Bom, e ele não é só, um grande capitalista, mas ele tem várias fundações, tu estava citando algumas delas, a Fundação Lehman, tem a Lehman Center, tem várias, né. É, ele vai se fragmentando e aí ele assume outras formas também quando fica muito feio se apresentar como lema. Por exemplo, Todos pela Educação já está demarcado, né, como campo burguês. Então eles criam um movimento profissão docente para intervir especificamente no campo da formulação da regulamentação estatal de plano de carreira de professor e forma de contrato. Então eles criam um braço, eu utilizo a conceituação do Dreyfus como uma frente móvel de ação específica, então você não vai achar estatuto, não vai achar deliberações como você acha no Todos pela Educação, que acumula ali um orçamento anual de 28 milhões, mais ou menos 30 milhões. Você não tem nenhuma informação dessa na forma jurídica do movimento profissão docente. É só uma política que o Todos pela Educação chama de coalizões, que eu vou chamar de frente móvel de ação com base no Dreyfus. No sentido de que é mais temporário, assim, é mais É para uma ação específica para um setor. E aí se monta a educação básica em geral, Todos pela Educação pensa como guarda-chuva. Para ele atacar outros setores, ele desvincula o seu nome. claro. Ele tá lá como PMLB, mudando o nome assim, PSDB. então ele já estava muito ele aí. Aparece lá no, por exemplo, o lançamento do programa Mais Professores do governo federal, aparece como referências. Movimento Profissão Docente BID. Quem que tá ali? É o Lehman, é o Banco Itaú, Sim. né? É essas fundações, é o Natura. Só que não aparece como Lehman, como Natura, aparece como um interesse universal, é Todos pela Educação, é o Profissão Docente. Aí você vai olhar o documento do Movimento Profissão Docente, o Gregory Elaco, que é é o diretor de políticas educacionais do BID Uhum. para América Latina, ele estava compondo junto a escrita do documento do Movimento Profissão Docente. Sim. Então, essas divisões elas aparecem como múltiplos setores que o Lalo, né, no seu texto O Avesso lá das Evidências, né, ele vai falar que é um autoelogio, né, porque eles vão se autoelogiando e se referenciando como se não existisse produção do conhecimento. E aí vira a forma específica como todos buscam, é o Todos pela Educação que vai falar sobre professores com contratos temporários em toda a mídia proprietária. O debate sobre bem São os pesadores da então, o debate eu ia comentar, porque o debate sobre o BNCC ele é interessante, porque ele foi um apagamento bastante forte das faculdades de educação nas universidades públicas, né. Então, esquece todo o debate, toda a pesquisa que se tinha nas faculdades de educação, nos programas de pós-graduação em educação, e inclusive o discurso era esse: não tem pesquisa, não tem dado, não tem análise sobre a educação brasileira, não se produz esse tipo de pesquisa nas universidades, então vamos pegar aqui outra alternativa. E o interessante disso é que ele, como eu estava falando, eu acho que ele é um dos casos mais nítidos, digamos assim, dentro pela base, né, que em movimento base, porque, tipo, tu vê quem tá patrocinando, tu vê quem que tá atuando e, inclusive, para ficar pior, no contexto da Base Nacional Comum Curricular, quem estava no CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, que foi primeira instância, que é uma autarquia vinculada ao MEC, que discutiu as versões da BNCC, estava no momento crítico, agora eu esqueci se é chefia, presidência, deve ser presidência do CNE, né? A presidência era o Eduardo Deschamps, que era vinculado, deve ser ainda vinculado, porque era de Blumenau, que foi formado na UFSC, graduação, mestrado, doutorados na engenharia elétrica, né, no Instituto de Eletrônica de Potência, depois ele foi reitor da FURB, vira secretário de Educação de Santa Catarina e é alçado ao Conselho Nacional de Educação com uma vinculação muito grande ao SEMA, né, e essas instituições. Bidger. Ele então, assim, isso só para pegar um ator, mas se a gente for pegar toda a gama de articulação no Conselho Nacional de Educação, no MEC, nas prefeituras. E aí tem uma outra coisa, porque algumas desses aparelhos privados de hegemonia, eles vão aparecer como progressivos, né, progressistas. Por exemplo, o Instituto Alana é uma das famílias proprietárias do Itaú. São os irmãos ali, são as famílias proprietárias. Então vai ter a Fundação, vai ter a TID Setúbal, né? Vai ter a Itaú Educação e Trabalho, Fundação Itaú, e vão ter aquelas que não aparecem, né? Que é o Alana ali, né? São outros, a junção dos sobrenomes, né? Então ele aparece como um que vai defender a infância, que vai fazer filmes legais de brincadeiras infantis, aparece para os professores como. E aí eles vão atuar em pautas específicas que são problemas reais da classe trabalhadora, retirando seu conteúdo de classe. E vão aparecer como referências, muitas vezes. Aqui o caso das cotas, a retirada das cotas raciais para o ingresso no ensino superior catarinense, feito pelos deputados da Assembleia Legislativa,
A primeira instituição que aparece na mídia proprietária, como intervindo no debate que isso dá um problema, é a ANUP, a Associação das Universidades ali das instituições particulares, que eles viram que vai ter uma perda de 5 milhões de rendimento às instituições privadas, com a perda dos alunos futuros de ProUni e FIES que entram por cotas. Sim. Então, você vê que até nessas intervenções que seriam mais do campo liberal, democrático, aparecem esses sujeitos como aqueles que vão referendar. Os dados que seriam do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira aparecem em todo o INEP, aparecem em todo o debate educacional na mídia, como os dados do Anuário da Educação do Todos pela Educação. Né? Assim, para mim, isso marca bastante o poder explicatório da ideia de hegemonia que está em Lane e depois vai se desdobrar em Gramsci. Porque é isso, a hegemonia ela é algo muito além do que simplesmente uma defesa ideológica, porque quando a gente pega só num campo ideológico, a gente vê várias contraposições, inclusive entre a própria burguesia, como está citando. Agora, hegemonia mesmo é quando até as alternativas que estão em jogo, sejam as mais aparentemente progressivas ou as mais reacionárias, ainda fazem parte do bojo da grande burguesia, né? E o grande capital você vai ver formulações diferentes num Brasil paralelo e um Todos pela Educação. Sim. Mas o que os orienta, que é rebaixar o salário dos professores, não há contradição alguma. Uhum. Assim, eles vão fazer de formas diferentes, mas o combate é o mesmo. Você pega a Beckenheise lá, ela vai falar: o problema de Porto Alegre é que eles instituíram um salário mínimo para o professor que entra na rede municipal muito alto. Isso não melhorou a aprendizagem. Esse é o grande problema da educação. Sim. Então, assim, ela está combatendo uma conquista dos professores nos seus direitos trabalhistas. Isso não difere no Todos pela Educação e no Brasil Paralelo, que é a área mais reacionária do campo burguês, que reúne outras frações que também financiam Todos pela Educação. Eles estão nas duas frentes de batalha, não tem problema para o capital financiar uma frente ou outra, mais liberal, mais conservadora. O importante é que, no âmbito geral, os cavalos de batalha de um lado, com o Movimento Brasil Livre, por exemplo, do Kim Kataguiri, foi quem apresentou a proposta de maior controle dos professores temporários e foi aceita por todos os partidos na Câmara dos Deputados, com um consenso liberal de que tem que aumentar o controle sobre o ingresso do professor temporário nas redes públicas. Sim. Então tem que fazer concurso, né, processo seletivo para todas as redes. Ou seja, o que estava instituído? Que é uma normalidade ter professor temporário, dane-se o regime jurídico único, e vamos estabelecer os critérios weberianos, que aí o Kim Kataguiri ainda utiliza o exemplo patrimonial, né? Os países capitalistas centrais, que ele vai denominar os países de primeiro mundo, né, os grandes países, eles têm formas racionais burocráticas de ingresso na profissão docente. E aqui no Brasil tem formas patrimoniais de escolha. Ou seja, o problema deixou de ser o professor não ter a subsistência mínima, sua garantia mínima de um piso salarial nas redes públicas, ter contratos temporários, receber um terço a menos, não é um problema. Sim. Ou nas redes municipais do Rio Grande do Sul ter 6 meses de contrato. Esse não é um problema para eles. O problema é que você não está fazendo um controle da força de trabalho adequadamente. Você tem que botar mais processos, incluso que vedem, em alguma medida, a participação sindical dos professores, porque a sua vinculação em continuidade e a sua vinculação a uma greve pode piorar a sua possibilidade de reingresso na rede. Então, são formas coercitivas estatais que vão aumentando e vão virando consensuais. Por isso que é de hegemonia, porque ela hegemoniza não só o setor burguês, mas também setores amplos da classe trabalhadora. Por isso que é hegemonia. Quando a gente vê o CNT assinando nota junto com o Todos pela Educação, a gente vê que eles conquistaram a mesma hegemonia, né? Sim, sim. A direção política, né? Sim. Essa é uma das questões que pra gente é caro, é uma das questões mais difíceis, porque diz respeito a isso, né? É uma capacidade de dominação que ela é muito complexa, ela é muito avançada, e ela, inclusive, preserva algo do campo de uma discórdia, de uma discordância, de uma disputa, porque existe de fato uma disputa. O problema hoje é que as grandes disputas não são a disputa das classes antagônicas. As grandes questões nacionais hoje não estão pautando entre um debate da nossa classe contra um debate da classe dominante, mas as disputas se é a burguesia A, a burguesia B, se é esse tom de burguesia ou se é esse outro tom de burguesia, Em né? alguma medida, a gente continua com aquela formulação que o Gundar Frank combatia, né, da burguesia progressista, nacionalista.
Em alguma medida ela aparece ainda, né. Sim, ou se vai do salivar esse espantalho que ele aparece até hoje, mas isso lá na esquerda. Pois é, e isso é muito problemático pra gente pra pensar qualquer saída, né. Sim, sim. Quebrar essas ilusões é condição pra gente conseguir avançar nas lutas, né. Sim. Cara, e eu acho que a conversa rendeu para ajudar a gente a pensar algumas questões para quebrar essas ilusões. Pô, eu confesso, assim, que teve, muita coisa, interessante, assim, que você trouxe, bastante dados, assim, alarmantes, né, que dá pra gente ter uma dimensão, e eu acho que contribui para quem tá acompanhando, ter uma dimensão, introdutória do problema, mas eu diria, assim, pra assim, colocar com um termo de um gostinho de quero mais, de que, cara, tem muito mais coisa inclusive ainda, né, pra gente discutir, pra gente debater.